Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando ao final da nossa jornada em doutrinas básicas. Esta é a nossa penúltima aula, vai acabar juntinho com o final do ano, certo? E aí nós teremos um breve recesso, e aí depois voltaremos com a próxima matéria, que será exatamente Provérbios. O material já chegou, já a partir do domingo que vem a gente já vai disponibilizar para quem já quiser levar e estudar em casa, ok? Então, vamos concluir a nossa jornada que começamos em bibliologia, ou seja, a doutrina das Escrituras, e estamos encerrando com escatologia, a doutrina das últimas coisas. Vamos lá? Orar e começar a nossa manhã. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pela liberdade que experimentamos. Pedimos a Deus a obra do Teu Espírito de iluminar nossas mentes sobre nós, ajudando-nos, ó Deus, a entender o que precisamos fazer com aquilo que temos aprendido, como viver, como responder em nossas vidas às verdades que Tu tens nos falado. Obrigado, Deus, por todo esse conteúdo maravilhoso que o Senhor tem nos permitido estudar durante todos esses meses. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como vocês estão vendo ali, essa é a nossa aula 73, ou seja, nós estamos há mais de um ano caminhando em doutrinas básicas. Já temos aprendido que escatologia é o estudo sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade, antes da eternidade, o fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. Vimos que escatologia vem de duas palavras gregas, skatos, último, últimas coisas, e logos, estudo, palavra ou assunto. Dentre as doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade, esboçada na revelação divina. Hoje, meus irmãos, nós chegamos à penúltima aula, ao penúltimo capítulo de Apocalipse. Apocalipse, capítulo número 21. Eu quero convidar-nos a lermos esse texto antes de mais nada. Abra sua Bíblia aí e vamos ver o que nos diz Apocalipse, capítulo 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como o cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel.
Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda. O quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Os primeiros versos do capítulo 21 descrevem a criação dos novos céus e da nova terra. E cronologicamente, isso acontece logo depois do reino messiânico, o reino milenar ou reino messiânico, descrito no capítulo 20. O adjetivo, irmãos, que temos nessas duas partes, novo, visa destacar que não se trata de uma reforma, mas de algo criado do nada, assim como na primeira vez, assim como na primeira criação. Isso fica ainda mais claro nessa frase, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Há pouquíssima informação sobre essa nova criação, a não ser uma pequena nota no final do verso 1. Talvez uma nota que alguns como eu não gostam muito. E o mar já não existia. Há uma pequena discussão se por acaso isso poderia ser uma referência aos ímpios ou nações ímpias, porém não temos evidência suficiente para tanto. Por que essa discussão? Porque em outra parte do nosso estudo nós vimos que quando há referências ao mar, ele estava se referindo às nações, aos ímpios, que são como o mar agitado e todo esse aí a gente viu. Então há essa possibilidade? Eu até torço que sim, porque eu nasci a 100 metros do mar, literalmente. Então a ideia de não haver mais mar na eternidade, eu me submeto, não sou dono de nada, mas eu preferia que tivesse mar. O ponto, meus irmãos, é que nós temos muito pouca informação. As pessoas ficam fazendo perguntas das mais descabidas. A Terra vai ter o mesmo tamanho? Os continentes vão ter o mesmo tamanho? Eles devem achar que algumas pessoas, e no caso amigos estão perguntando, tem algum tipo de hotline, né? Só um minutinho. E aí eu vou perguntar, irmãos, é o que o texto tem, acabou, né? Com certeza será algo muito melhor do que nós temos hoje, que o Senhor não tinha como descrever para nós, certo? Não tinha como dar detalhes para nós, além daqueles que nós já vamos ver aqui, mais a respeito da Nova Jerusalém do que de Nova Céus e Nova Terra, ok? Bem, em contraste com a Terra atual, que tem a maior parte de sua superfície coberta por água, não haverá grandes corpos de água na Nova Terra. A Bíblia, no entanto, é silenciosa sobre quaisquer características do primeiro céu, exceto a declaração em 21:23 de que não haverá sol ou lua e, por implicação, nenhuma estrela. O novo céu não se refere à morada de Deus, aqui se refere, irmãos, à atmosfera da Terra e ao espaço planetário. Nenhum marco é dado sobre a nova Terra, e nada se sabe sobre suas características, vegetação, cor ou forma. A implicação, no entanto, é que ela é redonda, como é hoje, e a residência de todos os que são salvos, ok? Então não há
mais do que apenas essas pequenas informações. Seguindo, a atenção de João foi então direcionada para uma característica específica do novo céu e da nova terra. Qual? A cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparado como uma noiva lindamente vestida para o seu marido. A nova Jerusalém é chamada de cidade santa, nesse contexto, mas em contraste com a Jerusalém terrena, que espiritualmente, lá no começo, na época da tribulação, foi comparada a Sodoma, em 11, versículo 8. Já em 3,12, a Nova Jerusalém foi descrita como a cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. O fato de a Nova Jerusalém descer do céu e não ser dita como criada nesse ponto, levantou a questão sobre se ela já existe durante o milênio. Então vamos aqui, meus irmãos, lembrando a nossa cronologia, Passamos pela tribulação 7 anos, passamos pelo milênio, lembrando que no milênio, no reino messiânico, a Jerusalém que você conhece hoje, que você acha no Google Maps, tá lá, ok? É a mesma. Ela apenas será muito mais rica, transformada, inclusive a gente vai falar um pouquinho disso na exposição de hoje, e vai ser o território de Israel muito maior do que tem hoje, ok? Só que agora, irmãos, nós estamos em novos céus e nova terra. Tudo isso já passou. Tudo isso já terá sido destruído. Como a gente falou no começo, Deus não vai dar uma mãozinha de massa e uma pintura na terra, não. Pedro fala, inclusive, que os elementos se desfarão. Deus vai destruir tudo e vai fazer de novo. Ok? É uma segunda criação. É, de fato, uma nova criação. Isso tudo, irmãos, bate com a nossa própria salvação. Coríntios vai dizer, Paulo vai dizer em Coríntios, que nós somos nova criação. As coisas velhas já passaram. De certa forma, ouça com atenção, nós somos a avant-première disso daí. Nós já somos habitantes da nova criação, por causa da salvação em Cristo. Ainda não fomos ressuscitados, ainda não fomos glorificados, é verdade, mas em parte nós temos uma ligação com esse mundo do futuro, onde tudo será completamente renovado. Aí, chegando ao final do nosso parágrafo, alguns conjecturam que uma vez que ela não mostra a Nova Jerusalém sendo criada nesse momento, alguns conjecturam que ela já estava presente durante o milênio, ok? E apenas agora está chegando mais perto dessa nova terra que está sendo criada. Seguindo, muitos expositores consideram a promessa de Cristo em João 14:2, vou preparar-lhes lugar, como se referindo exatamente a esta cidade. Foi sugerido que se a Nova Jerusalém existisse durante o reino milenar de Cristo, ela pode ter sido suspensa nos céus como lugar de habitação para santos ressuscitados e transladados, que, no entanto, teriam acesso imediato à terra para continuar suas funções de governar com Cristo. Então, qual é a conjectura aqui? Nova Jerusalém já existe durante o milênio, e quem vai morar lá? Nós. Os santos de carne e osso, vivos, humanos simplesmente ainda, estarão na terra, estarão povoando e populando a terra, que nós já aprendemos em aulas passadas, que será governada pelo Senhor e nós vamos auxiliar, a Igreja de Cristo, correto? Bem, então a ideia é que a Nova Jerusalém durante o milênio seria a nossa morada, mas nós viríamos à terra para executar as funções diversas que o Senhor nos der, certo? Uns vão governar Mucajaí e outros vão governar a Austrália. C'est la vie, né? É assim que o Senhor vai atribuir, dependendo, irmãos, lembra, da nossa vida aqui. Isso é o que significa galardão, isso que significa recompensa. O impacto da nossa vida aqui, na eternidade, é claro nas Escrituras. O maior no reino de Deus, o menor no reino de Deus, certo? Então, perceba que não é quanto você fez, mas como você fez. Porque se fosse assim, a gente já ia colocar, Billy Graham, Spurgeon lá no começo. Eu não estou questionando a integridade de um irmão ou outro, porque quem sou eu, Nem conheci os homens. O ponto não é esse, irmãos, é que Deus não está procurando saber se você foi famoso. Deus está querendo saber se você foi fiel. Deus não está nem querendo saber seus resultados. Até porque resultado espiritual é da parte do Senhor, Então
Então, aquele pobre irmão que pregou na Europa, que é completamente endurecida, leva meses para você conseguir tocar a vida de alguém e levar a Cristo, certo? E aí ele trabalhou lá 30 anos e 6 pessoas se converteram. Mas ele trabalhou, meu amigo. Aí você compara com alguém num país geralmente de terceiro mundo, na África, na Ásia, especialmente no sul, né, da Ásia e tal, América do Sul, onde o cara trabalhou 3 anos e se converteu 300. Aí você vai com certeza esse aqui tem mais galardão. Não necessariamente. Porque, de novo, não é quantidade, é fidelidade. Por isso que eu sempre falo, meu irmão, eu nunca vou perguntar quantos filhos na fé você tem. Porque isso não é justo. A minha pergunta é se você tem semeado, se você tem pregado o evangelho, se você tem alvos evangelísticos, você trabalha esses alvos evangelísticos periodicamente. Porque se você tem trabalhado esses 3, 4, 5, 10 ou quantas pessoas forem, né, e elas não se convertem, não é sua responsabilidade. É lamentável, é triste, mas não é nossa responsabilidade. Então é importante a gente ter isso em mente, né, e fazer essa diferenciação, ok? Ali no meio do parágrafo, continuando, falamos sobre então essa possibilidade de nós morarmos lá, né? E aí eu quero chamar a atenção a esse que é um dos maiores autores de escatologia, já falecido, J. Dwight Pentecost. O irmão dele, Edward Pentecost, foi nosso professor no Palavra da Vida, né? Um velhinho, gente boa, simpático demais, homem de Deus. Suponho que o irmão seja também, né? Eles eram, até eu acho que eles eram irmãos gêmeos, não tenho certeza não. Mas enfim, o Dwight Pentecost, que escreveu sobre escatologia, o Edward escrevia sobre missões, sobre missiologia. Por exemplo, cita, aí tem Jennings, Kelly, Scott, autores que são conhecidos por nós que estudamos escatologia, como apoiando esse conceito da Nova Jerusalém como uma cidade satélite. Não confunda com o bairro onde você mora, viu? Cidade satélite, nada a ver. Por isso que eu botei entre aspas ali. Cidade, irmão, satélite no sentido que ela ficava pairando sobre a Terra, ok? Essa é a ideia. Durante o milênio. Onde você encontra isso? No livro Manual de Escatologia, que você pode encontrar na nossa biblioteca, um exemplar, ok? Se assim for, no milênio, a Nova Jerusalém claramente não repousa sobre a Terra, pois há uma Jerusalém terrena e um templo terrestre, como diz Ezequiel. Então, recapitulando, irmãos, estamos no milênio, certo? Qual é a ideia aqui? O mundo está sendo governado a partir de Jerusalém pelo rei. Messias está lá governando em Jerusalém. Tudo certinho. Israel tem toda aquela extensão de terra e tem atraído as nações giram ao redor de Israel. Tudo isso que a gente está vendo em Isaías, inclusive, vai de novo na mensagem de hoje. Acabou o milênio, a terra é destruída, novos céus e nova terra. Com a terra destruída, vai embora Jerusalém também, é claro. Vai embora Jerusalém, vai embora Boa Vista, vai embora tudo. E aí com essa nova terra, aí a Nova Jerusalém assume o papel de, digamos assim, a capital do mundo, ok? Bem, a Nova Jerusalém, então, aparentemente será retirada de sua proximidade com a terra quando a terra for destruída no final do milênio e então retornará após a criação da nova terra. Embora essa possibilidade de uma cidade satélite tenha sido desconsiderada pela maioria dos comentaristas e deva ser considerada como uma inferência, né? Uma dedução, uma conjectura, em vez de uma revelação direta da Bíblia, ela resolve alguns problemas do relacionamento entre santos ressuscitados e transladados com aqueles que ainda estão em seus corpos naturais no milênio. Problemas que, de outra forma, são deixados sem explicação. Qual é o problema, meus irmãos? O fato de que nós seremos muito diferentes dos seres humanos que estiverem vivos, né? Por exemplo, eu adoro dormir, mas eu preferia não ter que dormir. Entenderam? É uma relação de amor e ódio. Eu adoro dormir, meu amigo. Dormiu é uma beleza, tarde toda no ar-condicionado, né? Mas eu tenho tanta coisa para fazer que eu preferia não ter que dormir. Bem, ressuscitado, glorificado, não existe mais sono. Não existe mais necessidade de comer, não existe mais necessidade de um monte de coisa. A nossa vida é completamente diferente. Então, uma solução, de novo, irmãos, é uma inferência, é uma conjectura, é uma possibilidade, estamos teologizando, é que durante o milênio nós viveremos separados na Nova Jerusalém, enquanto que os vivos, né, viverão aqui. É engraçado, meus irmãos, parece aquelas coisas de
Como é aquele filme em que o pessoal morava no lugar lá, e são os especiais, os eleitos, e o pessoal aqui embaixo passava fome. Esse não é o milênio, certo? Acho o nome do filme. Até como é que... acho que o Matt Damon tá nele, eu acho, não sei. O ponto é que, não, tem nada a ver com isso. O milênio, meus irmãos, a Terra vai ser um paraíso. Então não tem essa de, né, classe dominante ou opressora. Muito pelo contrário, porque a ideia de governar com Cristo para nós no milênio não é ditadura. É a ideia de líder servo, né? É a ideia de estar servindo a humanidade, trazendo a justiça que o rei prometeu que teria durante o reinado dele, ok? Então não tem nada a ver com isso. Aqui, no entanto, a Nova Jerusalém é descrita como será no estado eterno e é dita ser uma noiva adornada para seu marido. Como a igreja é retratada nas Escrituras como uma noiva, lá em 2 Coríntios 11:2, alguns tentaram identificar os habitantes da Nova Jerusalém com especificamente os santos da igreja, excluindo os santos de outras dispensações, de outros momentos que não são igreja. No entanto, o uso de casamento como uma ilustração é comum nas Escrituras, não apenas para relacionar Cristo à igreja, mas também, por exemplo, Yahweh, ou seja, o Senhor Deus com Israel. Embora a cidade seja comparada a uma noiva lindamente vestida, na verdade é uma cidade e não uma pessoa ou grupo de pessoas. Então, eu estou dando uma pausa aqui para esclarecer, meus irmãos, porque, como lá diz, é uma noiva, né, ataviada, adornada para, etc. Alguns vão fazendo essa ponte. João está falando da igreja. Certo? Não. Por que a gente vai dizer que não? Por causa de toda a descrição que você tem no capítulo 21. Não, a gente não acabou de ler? Ele vai dar as medidas. Ele vai dar os materiais com os quais ela vai ser feita. Ele vai dar o material até das portas. Certo? Então, não há essa ideia de ser qualquer coisa, não ser de fato uma cidade. A ideia, o uso de noiva é apenas para mostrar o relacionamento, né? Vamos continuar aqui, em relação a isso, com o Senhor. A intimidade, a união dele com o Senhor. Bem, após essa revelação inicial da Nova Jerusalém, versículos 3-4, João escreveu: ouvi uma forte voz que vinha do trono. Esta é a última das 20 vezes que a expressão uma forte voz é usada em Apocalipse, e foi usado primeiro lá no capítulo 5, e geralmente falada por João, né? Como ele está sempre sendo comunicado do que vai acontecer com essa forte voz, com essa alta voz. A revelação final do céu afirma que Deus, então, habitará com os homens, que os santos serão seu povo e ele será seu Deus. Na eternidade, os santos desfrutarão de uma nova intimidade com Deus, o que é impossível em um mundo onde o pecado e a morte ainda estão presentes. Daí o uso de casamento, irmão, de noiva, ali sobre a Nova Jerusalém. A nova ordem será sem tristeza. Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, e a morte com seu luto e a dor com seu choro desaparecerão, pois a velha ordem das coisas terá passado. Nesse ponto, meus irmãos, é importante salientar a diferença da antiga criação, a que nós estamos hoje, dessa nova criação a respeito de nós, seres humanos. Quando nós fomos criados da primeira vez, nós éramos apenas seres naturais, ok? Como seres naturais, a queda em Gênesis 3 foi possível acontecer. Nesse momento, isso não é mais possível acontecer. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Eu não sei se você já se questionou ou ouviu alguém questionar. Pastor, maravilha. Mas e se lá em Apocalipse 23, não tem, tá, irmãos? Acaba em 22. Lá em Apocalipse 23, tudo começar de novo. Porque o ser humano, não há essa possibilidade. Irmãos, preste atenção. Quais são as 3 fontes de pecado e tentação? O mundo, a carne e o diabo, certo? Tem esse livro, era da editora Vida, acredito, escrito pelo Dr. Russell Shedd, né? O saudoso Dr. Russell Shedd. Aí ele tinha aquele jeito escocês, assim, de contar alguma coisa engraçada, que a gente tinha que pensar um minutinho para ver se ele estava contando uma piada, mas era uma piada. Aí ele falou que quando lançaram o livro dele,
Estava assim: o mundo, a carne e o diabo por seu shed. Ele falou que ele era o quarto tentador. Aí, só que ele não ri, ele conta assim, né? Contava, né? Aí que cai a ficha, que ele estava contando a piada com aquele espírito britânico, o escocês, o whatever dele, mas era mesmo, a capa ficou esquisita, porque parecia que era uma lista de 4 e ele era o último. Mas não é, nós só temos o mundo, a carne e o diabo, certo? Vamos lá. O mundo, ou seja, esse sistema de coisas caído, vai existir? Não. A carne, a natureza pecaminosa, vai existir? Não. O diabo já está no lago de fogo e enxofre, também não vai mais existir, ok? Não existe mais nenhuma fonte possível do pecado. É verdade, em Gênesis capítulo 3, a carne, a natureza pecaminosa, ainda não existia, mas a carne não era regenerada, certo? O livre-arbítrio, Adão tinha. Ele morre em Gênesis 3, o livre-arbítrio, tá, irmãos? O livre-arbítrio de Adão o possibilitava comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente sabe muito bem como ele decidiu, ok? Com a assessoria da sua querida esposa. Mas, na eternidade, isso não será mais possível. Em outras palavras, meus irmãos, nós estamos falando de bilhões elevado a bilhões de anos de simplesmente alegria, prosperidade, felicidade, aonde, repito, lágrima, dor, choro, luto não existirão mais, ok? Isso é o que o Senhor tem prometido e garantido para nós. A mudança dramática para a nova ordem é expressa nas palavras: estou fazendo novas todas as coisas, versos 5 e 6. Esta revelação é confiável e verdadeira, e João foi instruído a escrever esse fato. Aquele que está realizando a mudança é Cristo, que aqui se autodenomina Alfa e Ômega, mesma expressão que ele usou no primeiro capítulo, esse capítulo 1, versículo 8, e usará de novo no último capítulo, 22, versículo 13. A primeira e a última letras do alfabeto grego, interpretadas pela expressão princípio e fim. Ou seja, irmãos, é como se ele dissesse: eu sou o A e o Z, caso você não tenha entendido aqui a inferência. A e Ômega são a primeira e a última, Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego, ok? Lembrando que o Novo Testamento todo foi escrito em grego, era a língua que todo mundo falava. Então, mesmo Jesus sendo judeu, João sendo judeu, não faria sentido se ele colocasse do Aleph até o... Agora eu não lembro qual é a última letra, se é o Shin... não lembro. Ain... Você entendeu, né? Não faria sentido nenhum, porque o pessoal com cabeça greco-romana ia ler isso aqui e ia dizer: o que é isso? Mas Alfa e Ômega, eles entenderam direitinho. E ele explica depois, princípio e fim. E aí ele completa: aos que têm sede é prometido que poderão beber sem custo da água da vida. Logicamente, isso não se refere à sede física, essa que eu estou agora, mas a um desejo por bênçãos espirituais. Então, a ideia, meus irmãos, de sede de água da vida aqui, não é algo físico, mas a ideia, meus irmãos, que nós vamos ser eternamente, espiritualmente saciados. Então, não há altos e baixos. Não tem reunião de oração, vamos orar pelo irmão que ele está num momento difícil. Não, nada disso. Absolutamente nada disso nós passamos hoje. De repente, hoje mesmo, você acordou, saiu pelo lado errado da cama, tem essas expressões? Levantou com o pé esquerdo e aí por diante, né? Eu não levantei com o pé esquerdo, mas levantei com o pé esquerdo doendo. Acho que eu joguei bola no sono, não sei, alguma coisa assim. Nada disso vai existir. Todo dia, é até difícil mas imaginar isso, mas todo dia será tão bom como foi o dia anterior. Não tem nem essa de hoje é melhor do que ontem. Não, todo dia é melhor do que eu era ontem. Acabou. Alguns podem achar, inclusive, irmãos, que isso é meio sem graça. Mas quando é bom, pastor, tem um probleminha, não é bom não. A gente está acostumado com isso. O pessoal fez até um vídeo brincando, né? Que a mulher chega em casa, aí chega e diz: você lavou a louça? Você limpou a casa? E os meninos já fizeram dever de casa e tal. Você fez alguma coisa de errado? Eu quero brigar.
É piada, irmãos, mas às vezes a gente não caça confusão. Né? A gente não está dando nem um boi para entrar na briga, não está dando a boiada toda para entrar nela mesmo. Essa é a nossa índole, isso é que o pecado causa na nossa vida. Transforma as nossas percepções do que realmente é bom. Transforma a nossa ideia daquilo que realmente vale a pena. Bem, na eternidade, tais ideias não existirão mais, muito menos tais oscilações, digamos, não existirão mais. Ok? Muito bem. Cristo explicou que aquele que vencer herdará tudo isso. Já estamos nos versos 7 e 8, se você está acompanhando aí. E eu serei seu Deus e ele será meu filho, completa o Senhor, né? Isso expressa, irmãos, o relacionamento íntimo entre os santos e Deus no estado eterno. Por outro lado, o texto continua, aqueles que praticam os pecados do mundo descrente são excluídos da Nova Jerusalém e serão destinados ao lago de fogo de enxofre ardente. Esse julgamento é uma punição justa por seus pecados, 8 dos quais são listados aqui. Ele acrescenta, esta é a segunda morte. Deve ser óbvio que esta passagem não está afirmando a salvação pelas obras, mas sim se referindo às obras como indicativas de se alguém é salvo ou não. Obviamente, muitos estarão no céu que antes de suas conversões eram de fato culpados desses pecados, mas que se afastaram deles no dia da graça ao confiar em Cristo como seu Salvador. Embora as obras sejam a evidência da salvação ou da falta dela, elas nunca são a base ou fundamento dela, da salvação. Listas semelhantes de pecados são encontradas em outras partes de Apocalipse, na verdade, em outras partes do Novo Testamento. Nós já explicamos isso, irmãos, mas não custa explicar novamente. Essas listas, elas não têm o objetivo de transmitir alguma ideia de perfeição. Por exemplo, vamos pegar aqui alguma coisa que esteja nessa lista. Os covardes. A ideia de covardia aqui é a ideia de alguém que retrocede na sua fé em vez de fazer aquilo que Deus o está desafiando a fazer, certo? Vamos lá. Quem já fez isso aqui? Depois da conversão, uma outra vez, só eu? Quem já foi covarde e não fazer aquilo que Deus lhe diz claramente fazer? Ótimo, estamos juntos. O que vem depois? Vamos pegar os mais leves, né? Porque ninguém quer levantar a mão aqui para um desses daqui, né? Os idólatras. Não, pastor. Quando eu me converti, eu quebrei a Nossa Senhora. Meu amigo, essa é a parte fácil. Não idolatrar o seu filho, o seu emprego, a sua saúde, é mais difícil. Quem já foi idólatra depois da conversão? Se você acha que não foi, leia Ídolos do Coração, de Elise Fitzpatrick, que você vai se desiludir com si mesmo. E, finalmente, mentiroso. Precisa nem levantar a mão, né? Qual é o ponto, irmãos? João, e nas outras listas, Paulo, não está se referindo a esses pecados jamais acontecerem novamente na sua vida. Ele está se referindo a o estilo de vida pecaminoso que não incomoda as pessoas. Elas agem assim, no máximo, muitas vezes, são levemente conturbadas pela sua consciência, dependendo da criação também, né? Qual criação que receberam, mas, via de regra, eles não sentam, pedem perdão a Deus e digam, eu vou mudar. E pior, eles não têm verdadeiro arrependimento. O que geralmente acontece é remorso. Então, essas listas, meus irmãos, que, de novo, não são só esses 8, Paulo fala de muitos outros, né? Pecados, detalha algumas dessas categorias, são um estilo de vida que, se porventura se verifica na vida de alguém, aí eu sugiro que essa pessoa questione a sua salvação. Se repete na vida desta pessoa e ela não sente o peso trazido pelo convencimento do Espírito Santo, aí eu preciso sentar e conversar com você e falar sobre o Evangelho. A conversão, meus irmãos, ela muda a nossa vida de tal maneira que nossa relação com o pecado, apesar de ainda existente, não é a mesma. Para começar, eu era escravo dele, hoje eu não sou mais. Não é o que Paulo nos ensina? Eu era inclinado a ele de maneira irresistível, hoje já não sou mais. Tudo por causa da obra do Espírito na nossa vida. Então,
essa ideia que alguns querem perpetuar, que do temperamento, da personalidade, do caráter, né? Eu sou assim desde cedo, aqui. Meu pai era do Piauí, minha mãe era do Rio Grande do Sul, juntou os dois sangues e deu, eu sou uma pessoa de... Isso é chaveco, isso é blá blá blá. Aliás, todo mundo acha que seu estado é o mais cabeça quente, já percebeu? Quando você conversar de um jeito ou de outro, se bobear até mineiro, cadê a Ana? Tem só desculpa aí, né? Mas é a cabeça quente do seu jeito diferente mineiro de ser, entendeu? Mas todo mundo tem uma desculpa, meus irmãos, porque nunca é minha culpa. Nunca sou eu que faço. É assim, porque não, porque meu pai, ou, né? Ou então é porque alguém me provocou. Não, meus irmãos, nós somos assim. Essa é a nossa índole, que tem que ser combatida o tempo todo. A diferença é que quando eu estou em Cristo, eu me incomodo com isso. Então a teologia de Gabriela não cola. Eu nasci assim, eu fui sempre assim, sei lá o que assim, eu subi no telhado assim. Gabriela, não. Determinado camarada virou para o seu pastor e disse: então, pastor, então eu... É porque, como disse, né, meu pai é isso, né, mas eu herdei isso do meu pai. Aí o pastor perguntou para ele: do seu pai celeste, você não herdou nada? É uma pergunta válida. Se eu estou jogando tudo culpa no meu DNA, e o que eu estou recebendo do meu DNA espiritual? Nada. Então é isso, meus irmãos, a lista não é nenhuma ideia de perfeição, nem salvação pelas obras, salvação pela ausência de mais obras, não. É um exemplificar de padrões de vidas ímpios aos quais não devemos voltar. Inclusive, só para fechar, porque me lembrei agora, essa é a linha de raciocínio de Paulo. Quando ele cita essas listas e fala dos tais não é o reino de Deus, ele, em algum lugar ele vai dizer: vocês eram assim, eram, do verbo não é mais. Então, como que você hoje, estando em Cristo, você vai se comportar como da forma quando você não era de Cristo? E Paulo diz: verifica se vocês realmente estão em Cristo. Olhe seu comportamento, olhe suas escolhas, olha a sua vida. Ok? Muito bem. Seguindo adiante, meus irmãos, um dos anjos do capítulo 16, que derramou uma taça de ira sobre a terra, então volta a cena e convida João para ver a nova Jerusalém como uma noiva. Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Levado pelo Espírito a um alto monte, João viu a nova Jerusalém descendo do céu de Deus, brilhando com a glória de Deus. Questionando sobre a revelação adicional da nova Jerusalém, verso 9, alguns intérpretes acreditam que se trata de uma recapitulação que continua a descrever a nova Jerusalém como ela será no estado eterno. Então não é algo novo no sentido de que é outra nova Jerusalém ou outro momento. Não. João já havia visto a Jerusalém descendo e agora o anjo leva a este lugar e ele vai agora dar detalhes de como é essa cidade. A impressão geral da cidade, meus irmãos, como uma joia gigante e brilhante, comparada, diz o texto, com jaspe, mas clara como cristal, indica sua grande beleza. João estava tentando descrever o que viu e relacioná-lo ao que pode ser familiar para os seus leitores. No entanto, é evidente que sua revelação transcende qualquer coisa que possa ser experimentada. A pedra de jaspe, por exemplo, irmãos, conhecida hoje, é opaca e não transparente. Não dá para ver através da pedra de jaspe. Ela é encontrada em várias cores, e João aparentemente estava se referindo à beleza da pedra, em vez de suas características particulares. Hoje, pode-se descrever aquela cidade como um diamante lindamente lapidado. Ou seja, meus irmãos, você vê que ele tem ouro transparente. Como é que ouro pode ser transparente? Não é isso que diz lá? Como vidro puro. Então, o que João vê, meus irmãos, não apenas aqui, mas em Apocalipse como um todo, é tão fora da experiência humana que ele tem dificuldade de descrever. Quando ele fala, por exemplo, dos 4 seres viventes, ele para aí, que ele nunca viu. Não é um gatinho, cachorrinho, peixe dourado, não. São 4 seres que ele nunca viu e ele não consegue sequer dar mais detalhes do que isso. Aqui, quando ele vê a Nova Jerusalém, ele começa a citar pedras, mas se você conhece um pouquinho, você vai descobrir que alguma dessas pedras tem mais de uma apresentação.
Algumas são verdes e outras da mesma pedra são azuis. Então não é esses detalhes que importam. O que importa aqui é a ideia de tamanha beleza e algo tão fora da experiência humana que João tem dificuldade de descrever com precisão, certo? Algo, por exemplo, metais transparentes. Não existe. Vidro é vidro, a gente sabe, né? Cristal é cristal, olha lá. Mas não existe tais pedras transparentes, mas João descreve dessa maneira. A descrição da cidade, só para lembrar o que a gente falou antes, irmãos, que se segue confirma que se trata de uma cidade. Ele fala, por exemplo, de ruas. Então, dizer que é noiva porque são as pessoas que eram parte da igreja, não diz, não está de acordo com o que o texto está falando, ok? Bem, João viu uma cidade gigantesca de formato cúbico. No nosso texto, literalmente, traduziram quadrangular, ok? Verso 16. É cercado por um grande e alto muro com 12 portões. Os 12 portões traziam os nomes das 12 tribos de Israel. O número 12 é proeminente na cidade, com 12 portões e 12 anjos, verso 12. 12 tribos de Israel, de novo, verso 12. 12 fundações, verso 14. 12 apóstolos, verso 14. 12 pérolas, que são os portões, né? Verso 21. 12 frutificações por ano da árvore da vida. Verso 22, 2 já do capítulo 22. E também o muro como tendo 144 côvados, que é o quê? 12 vezes 12, lá em 21, 17. A altura, largura e comprimento, 12.000 estádios, que é cerca, meus irmãos, de 2.200 quilômetros. Ou seja, a Nova Jerusalém começa em Boa Vista, passa de Manaus e vai até o meio do Amazonas. Esse é o tamanho dela. A cidade tem muros ao norte, sul, leste e oeste, com 3 portões de cada lado, verso 13, e com um anjo de guarda em cada portão, verso 12. Esta é uma situação totalmente diferente da Jerusalém terrena no milênio. Mas, se os nomes dos portões correspondessem à Jerusalém do milênio, descrita em Ezequiel 48, o lado norte, de leste a oeste, teria os portões chamados Levi, Judá e Ruben. No lado oeste, de norte a sul, estavam Naftali, Asser e Gade. Do lado sul, de leste a oeste, Simeão, Issacar e Zebulon. E no lado leste, de norte a sul, José, Benjamim e Dan. Em contraste com Apocalipse 7, onde Dan é omitido e José e Manassés são incluídos, Ezequiel mencionou Dan, mas não Manassés. Essa última informação, meus irmãos, é apenas uma possibilidade. Ezequiel, capítulo 48, fala sobre a descrição da Jerusalém do reino, a que vai acontecer no milênio. Ok? Tem a descrição do templo também, que vai ser refeito, porque tudo vai ser destruído no final da tribulação, né? E aí ele cita essa ordem em que as tribos vão ser colocadas ali, e aí eu estou conjecturando que talvez seja a mesma coisa na Nova Jerusalém. Pode ser que não, mas é uma possibilidade. Os 12 fundamentos do muro da cidade traziam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os apóstolos faziam parte da igreja, o corpo de Cristo. Assim, tanto a igreja quanto Israel estarão na cidade. No sentido de estarão representados na cidade. Os primeiros são representados pelos nomes dos apóstolos, nos fundamentos, verso 14, e os últimos pelos nomes das 12 tribos de Israel, nos portões, verso 12. A distinção, que a gente já ensinou bastante, irmãos, nas nossas aulas aqui, a distinção entre Israel e a igreja é assim mantida. Um anjo mediu a cidade com uma vara de ouro, cerca de 65 metros de comprimento. Né? Mediu, no caso aqui, irmãos, a largura do muro, certo? Para deixar mais claro. Por mais tremenda que seja a dimensão da cidade, o fato surpreendente é que ela também tem 2.200 quilômetros de altura. Os comentaristas divergem quanto a se a cidade é um cubo ou se é uma pirâmide. Eu particularmente não vejo sentido de ser pirâmide, né? Tudo bem, é verdade, ela poderia se referir aos 2.200 quilômetros assim, da base, e a altura, está falando do pináculo, né? do pico da pirâmide. Pode até ser, mas não vejo ideia de como isso caberia no pensamento de um muro. Como é que o muro fica? O muro fica inclinado? Não sei exatamente. Botei, meus irmãos, porque os comentaristas falam, é importante que você vai ler e vai dizer, o pastor não falou isso aí não. Falei. Mas a minha ideia aqui realmente ela é quadrangular, ela é cúbica, ela tem formato de cubo.
Então, 2.200 quilômetros até o final dela e 2.200 quilômetros de altura, certo? Ela também vai ter. Enquanto João olhava para o muro de 65 metros de espessura, quanto é que dá isso aqui? 1, 2, acho que 3 terrenos aqui, aproximadamente. Ou mais. Ele viu que era de jaspe, que a cidade era feita de ouro puro, tão puro quanto vidro. João estava usando a linguagem de aparência, semelhante ao vidro puro, pois aparentemente tanto o jaspe quanto o ouro diferem desses metais como são conhecidos hoje. No verso 11, o jaspe é translúcido, ou seja, dá para ver através dele. E no versículo 18 e 21, o ouro é claro como vidro. Nada disso, irmãos, existe no mundo humano ainda hoje. Então, de novo, ele vê esse lugar transparente, translúcido, certo? Que brilha como ouro, tem a aparência de jaspe, e ele está tentando o máximo possível, dentro da sua limitação humana, de descrever o que ele está vendo para a gente, ok? Que mostra claramente, meus irmãos, que vai ser um lugar tão fantástico, que é difícil de mensurar, né? De fato, o que João está vendo, mas graças a Deus todos nós vamos ver. Amém? 5 minutinhos de intervalo, a gente volta para encerrar nosso capítulo 21. Ok, meus irmãos, retomando aqui, vamos continuar falando de detalhes do texto da Nova Jerusalém, ok? Alguém toca o sino aí para voltar do intervalo. As decorações das fundações com os nomes dos apóstolos escritos nelas incluem 12 pedras envolvendo cores diferentes. A identificação da maioria dessas pedras é conhecida e permanece a mesma até hoje. Porém, algumas são desconhecidas, bem como a cor que João presenciou ali na sua visão. O importante, irmãos, é que as pedras juntas fornecem uma brilhante variedade de belas cores. Os portões lembram enormes pérolas únicas, e a rua da cidade era de ouro puro, como vidro transparente, como os muros. Embora a beleza da cidade não nos seja possível vislumbrar com exatidão, fica claro que é grande visto a tentativa de João em descrevê-la. Essa é uma habitação futura preparada por Deus para os seus, né, para nós. João declarou que não viu um templo na cidade, porque Deus Pai e o Cordeiro, Deus Filho, são seu templo. Não haverá necessidade de luz do sol ou da lua, porque a glória de Deus fornecerá a luz. Como João explicou, o Cordeiro é a sua lâmpada. E, aproveitando que agora já nos acalmamos, a pergunta que surgiu aqui é se porventura, o ladrão da cruz, onde eu creio que se refere a pergunta àqueles que já morreram em Cristo, se eles já estão na Nova Jerusalém. A gente até tem música que canta isso, mas não está exatamente o que acontece. A Nova Jerusalém, irmãos, é uma dimensão física, ela é palpável, tanto que João fala ouro, jaspe, sardônio, etc, 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 ametista. Hoje, aqueles que morreram em Cristo, eles ainda não têm corpos físicos, certo? Eles são almas penadas. Não. Brincadeira. Faria sentido, né? Como é que está penada se é salvo? São almas salvadas, mas não tem corpo. Eles não ressuscitaram. A ressurreição acontece por ocasião do arrebatamento. Nós já estudamos isso. Então, onde eles estão hoje, irmãos? A glória que a gente chama, essa dimensão dos céus, que inclusive João viu várias e várias vezes, ele foi elevado no capítulo 4 até os céus. Paulo aconteceu a mesma coisa. Não é uma dimensão física. Pelo menos não como nós entendemos dimensão física. Por exemplo, a gente vive falando, né? Quando minha avó faleceu, meu avô tinha falecido alguns anos antes, minha avó foi... Quando foi isso? 10 anos atrás, mais ou menos. E o meu avô foi, isso eu sei com precisão, 91, eu estava no seminário. Então, a gente brinca, né? Como eles se reencontraram, teve um longo e demorado abraço, e a gente pensa nisso tudo sobre queridos nossos que vão e se encontram com aqueles que foram antes. Eu acredito realmente, meus irmãos, que nessa dimensão há esse tipo de coisa, mas não como nós entendemos, né? Não quando a gente abraça alguém
sente cheiro do cabelo da esposa, ou do filho, ou do amigo querido, entendeu? Não é a mesma coisa. A nossa experiência humana não traduz o que acontece lá. Por exemplo, se alguém morreu com 99 anos, vai passar a eternidade com 99 anos? Pergunta, alguém quer passar a eternidade com 99 anos? Com a aparência de 99 anos? Não. Então, de alguma forma, as pessoas vão se encontrar na eternidade e vão automaticamente se reconhecer, mesmo que não seja a mesma aparência que tinha aqui, né? Então, todas essas questões, irmãos, são difíceis de precisar como de fato acontecerão, mas não acontece ou não acontecerão. Não é fácil dizer que serão feitas baseadas na nossa experiência humana aqui, porque ela é completamente diferente, ok? Só um parênteses aí. Bem, segundo parágrafo, irmãos. Pelo fato de que as nações, os gentios, estarão na cidade, versículo 24 e 26, assim como Israel e a igreja, é evidente que a cidade é a morada dos santos de todas as eras, certo? Lembra, irmão, gentios aqui não se refere a ímpios, se refere a gentios, nós somos gentios salvos, né? Todas as eras, dos anjos e do próprio Deus. A descrição da Jerusalém celestial em Hebreus capítulo 12 detalha todos esses tipos de salvos mencionados aqui e acrescenta os espíritos dos justos aperfeiçoados, o que incluiria todos os outros santos não mencionados especificamente. Traduzindo, na Nova Jerusalém vão estar de Adão até o último salvo. Não é só a igreja, não é só Israel, não é os judeus salvos, não é só tal grupo ou aquele. Todos os salvos estarão lá, ok? Participando dessa cidade maravilhosa. João aprendeu que os portões da cidade nunca serão fechados e, como a glória de Deus estará presente continuamente, não haverá noite lá. A glória e a honra das nações estarão na cidade e tudo que é impuro, vergonhoso ou enganoso será excluído. Os habitantes serão apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É interessante que nas 6 referências ao livro da vida em Apocalipse, apenas esta o chama de livro da vida do Cordeiro, né? Há um acréscimo aí. Embora a descrição da cidade não responda a todas as perguntas sobre o estado eterno, a revelação dada a João descreve um futuro lindo e glorioso para todos os que depositam sua confiança no Deus vivo. Irmão, só alguns esclarecimentos a mais para a gente fechar isso aqui. Por exemplo, na eternidade tem novos céus e nova terra. A Nova Jerusalém estará lá, certo? Então ela ocupa 2.200 quilômetros da superfície da terra. Supondo que seja o mesmo tamanho da terra de hoje, que ainda tem muita terra que ela não vai ocupar. É 2.200 por 2.200 e o resto do planeta inteiro. A resposta é: eu não sei. Não adianta ficar... Eu estou falando, irmãos, porque você vai encontrar livros tentando explicar isso. É perda de tempo. Compre uma boa teologia sistemática, compre um livro da Nutra. Perca tempo com livros que ficam, sabe, criando ficções em cima de um capítulo. Alguns versículos de um capítulo. Teve gente já na internet, anos atrás, afirmando quem ia morar na Nova Jerusalém e quem ia morar no subúrbio. Fora. Da onde a criatura tira isso? De onde a pessoa fala uma coisa dessa? Então não vá atrás desse. Não, que vai morar lá vão ser os pastores. Não. A gente vai ter sorte de você entrar lá. Graça. Tá? Não, então tem essa ideia de tentar buscar esse detalhe ou outro. O que você pode, por exemplo, tirar daqui desse texto? Vai ter algum tipo de organização política. Por que eu sei disso, irmãos? Porque o texto diz que as nações... Deixa eu ler literalmente o texto para não falhar com o que está aqui. Versículo 24. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Ou seja, mesmo na eternidade, né, vai haver organização. Não é uma bagunça. Todo mundo vive de qualquer maneira, né? Não, parece invasão de bairro novo. Não vai ser essa não. Vai haver organização, vai haver ordem. Desde que o mundo é mundo, irmãos, quando o Senhor estabeleceu a sua nação,
tem governantes, tem estrutura. É claro que não vai ter a mesma, por exemplo, não tem necessidade de polícia, desculpe, de bombeiro, não tem necessidade de um monte de coisa, não tem necessidade de médico, tem um monte de gente aqui desempregada. Né? Também não tem necessidade de pastor. Não se preocupe. O mundo é outro. Mas, de alguma forma, Deus vai criar uma estrutura onde vamos buscar algum tipo diferente de satisfação. Hoje, por exemplo, o que nós perseguiríamos se não fosse para lucro apenas, né? A gente perseguiria o bem da humanidade, curar as doenças, correto? Encontrar fontes de energia que não poluam, tudo isso faz bem para a humanidade, não é ruim. Não é coisa, irmãos, do inimigo, da sociedade, do capitalismo, do socialismo. Não, essas são coisas boas, buscar a solução dos problemas da humanidade hoje. Só que esses problemas não vão existir mais. Então, o que nós vamos fazer nesta realidade aqui? Aonde vamos morar? Se você vai morar na capital ou vai morar no interior, eu não sei. É perda de tempo ficar conjecturando a respeito dessas coisas. Ao meu ver, o mundo futuro, irmãos, ele é tão diferente do nosso, que se o Senhor revelasse aqui, para mim, sabe qual ia ser o efeito colateral? Ia ter uns espertos tentando reproduzir isso aqui. Que se estivesse aqui, eu quero dizer, né? Essa nova estrutura humana, social, ia ter um escrentão aí tentando fazer a sua nova Jerusalém na terra. Eu aposto. E como Deus, com certeza, sabe disso melhor do que nós, ele diz assim, deixa eu dizer para ele só que vai ser muito bom e deixa por aí. Não vou dar detalhes, porque felizmente o pecado ainda existe e as pessoas vão fazer isso. Sabe de onde eu estou tirando isso, irmãos? De comunidades, não é a única, mas é a mais famosa, como por exemplo os Amish. Eles se isolam, não? Vieram em grande parte, se não me engano, da Alemanha e da Holanda, da Europa para os Estados Unidos, se isolam, principalmente no estado da Pensilvânia, correto? Né? E você tem acres e acres e acres, onde você tem níveis diferentes de Amish, é verdade, mas alguns nem energia elétrica tem. Eles criaram sua própria ordem social e na cabeça deles, cristãos, viu? Na cabeça deles, esse é o jeito piedoso de se viver. O jeito mais perto do céu. Pastor, você está dizendo que não vai ter eletricidade no céu? Eu não sei. Talvez Deus invente outra coisa, sei lá. Ele dizendo assim, nem se a gente vai precisar de eletricidade, né? Não vai ter noite para começar a conversa, então já não precisa disso. Né? Não vai ter calor, não se preocupe. Então não vai precisar de funcionado. Então, entendeu, irmãos? Tá perfeito. Deus não erra. Eu sei que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente gostaria que tivesse mais detalhes sobre algumas coisas. Né? Tem uma questão doutrinária particular que eu gostaria de saber mais, que Deus tivesse revelado mais, porque a gente quebra a cabeça para tentar solucionar isso no âmbito da igreja local. Mas não tem. Tem o que eu precisava saber. Tem o que eu precisava que me fosse revelado. Isso só. A mesma verdade se aplica ao que nós acabamos de aprender. Ok? Semana que vem, mas calma que a aula não acabou, só estou falando que vai acontecer semana que vem. Capítulo 22. Maranata, vem Senhor Jesus. É o final de tudo. João vai receber suas últimas informações da sua revelação, né? Ou melhor dizendo, da revelação de Jesus Cristo, como está no capítulo 1, versículo 1. E aí ele vai dar suas palavras finais e vai dar alguns alertas importantes, obviamente, em primeiro lugar para os primeiros leitores, no primeiro século, mas obviamente para nós também. Hoje, irmãos, eu gostaria de encerrar trazendo para vocês algo que eu descobri há vários anos atrás, mas graças a Deus tivemos o privilégio de ver pessoalmente. As fotos que eu vou trazer agora, não fui eu que tirei, porque não podia tirar foto lá dentro, né? Então, graças a Deus, eles colocam no site e aí a gente pode ter. Bem, lá em Israel, existe uma organização chamada The Temple Institute, o Instituto do Templo. E a função número 1 dele é reproduzir o que for necessário para a restituição da religião judaica na sua plenitude em Israel, ok? Então vamos lá. Vamos passando, eu vou nem olhar aqui minhas anotações. Esse é um vaso de cobre. Tudo isso, irmãos, não é
inteligência artificial, não é que vai fazer, isso já existe. Como dizem os antigos, eu vi com esses olhos que a terra há de comer, né? Eu sabia, antes eu te conhecia só de ver a foto na internet, mas agora meus olhos viram. Então, em 2019, é um dos lugares que eu falei para minha esposa, aqui não tem como não ir. E fiquei triste porque, né, eu ia tirar selfie com um monte de coisa lá, com sacerdote, que você vai ver daqui a pouquinho, mas não podia. Claramente, já está lá bem grandão, que não pode tirar foto de nada. Então, tudo isso está lá exposto, ok? Então, esse é o vaso de cobre, são utensílios do templo. Pode passar. Esse é o altar do incenso. Tudo que você vê lá na descrição, primeiro do tabernáculo e depois utilizado, eles não têm como saber, irmão, se é exatamente assim. Eles preservaram o quê? O material e as medidas, quando tinham as medidas. Agora, se por exemplo tinha esse roconcó no lado, alguma coisa assim, se não está na descrição de Levítico, eles não colocaram. Olha, desculpa. Se está na descrição, eles colocaram. Se não está, eles imaginaram. Tá? Porque eles partem do princípio que, se Deus revelou, faça o que Deus revelou. Se Deus não revelou, você tem alguma liberdade. Porque, tipo, Deus não deu uma maquetezinha da arca, disso, daquilo, diz agora vai lá e faz em tamanho real. Não. Deus deu a descrição, Moisés escreveu, e os artesãos capacitados pelo Espírito Santo, diga de passagem, fizeram. Bem, esses não foram necessariamente capacitados pelo Espírito Santo, mas reproduziram segundo essas orientações. Pode passar. Bem, cálice do incenso, onde eles colocavam incenso para que depois era colocado no altar. Tudo isso, meus irmãos, é cobre, ouro, prata, tá? Não tem nada baratinho não. Pode ir. Mixar grande, isso é como fosse um copo onde eles usavam para tirar as substâncias de um lugar para o outro, certo? Não era com qualquer coisa, né? Pega um copo descartável aí, não. Toda a cerimônia tinha os seus passos e tinha que ser usado dessa maneira. E também tinha o misrak, não mixar, misrak pequeno, tá aí? Aí, ó. Como você vê, é como se fosse uma concha, né? Aí você usava para pegar as partes do cerimonial, a substância, e colocar de um lado para o outro. Muito bem, segue. Mesa dos pães da propiciação. Foi dessa mesa, não dessa, né, mas desse tipo de objeto, que Davi comeu os pães. Lembra? Que ele estava fugindo de Saul, e aí o sacerdote disse que não tinha comido, apenas os pães da propiciação, e aí ele comeu. Lembra? Olha aí. Desse lugar exatamente, mostrando que Davi era não apenas rei, mas também diante do Senhor era visto como sacerdote. Pode passar. Vaso para óleo, então o óleo da unção, ou óleo para ungir os instrumentos, os outros instrumentos, é colocado em um vaso como esse. Ok? Taça de prata, está meio amarelado, mas na foto era prata mesmo, não sei porquê, quando eu copiei, ficou dessa cor aí. Vaso de prata para libação. O que é libação? Ofertas líquidas. Quando Paulo diz lá em 2 Timóteo, eu já estou sendo oferecido como libação, a ideia que eu tenho ali é que ele está se referindo ao derramamento do seu sangue, porque ele seria decapitado. Como cidadão romano, ele não podia ser crucificado. Essa era a lei. A crucificação era uma morte de horas. Decapitação é uma morte de segundos. Ou se você tiver que escolher algum dia, escolha a decapitação. Vai por mim. E aí a libação é essa ideia de ofertas de vinho e outros, era usado esse tipo de instrumento. Aí sim você está vendo que é prata mesmo. Pode ir. Vaso de prata para libação de vinho. Pode seguir, filho. Pá de prata para recolher as cinzas. Toda vez que tinha sacrifícios, ele tinha que ser queimado até não sobrar nada, ok? Então você oferecia lá o animal, cordeiro, por exemplo, né? Que era separado uma parte que era para alimentar os sacerdotes e a outra parte mais interna, essa parte era descartada e o resto era oferecido no altar, até virar cinza. Aí você oferece oferece dois, oferece tantos animais, obviamente as cinzas ficam ali, tá aí uma pazinha chique, né?
né, daquela da Tramontina que você tem em casa. Né? Você vê, meus irmãos, há todo cerimonial, não tem nada improvisado. Não tem nada, faz do teu jeito aí, que Deus... Importante é o coração. Não, aí não. Aí Deus tinha dado especificações claras quanto aos instrumentos e quanto às pessoas, e era isso que tinha que fazer. Não valia o velho ditado inventando moda. Tá? Não tinha criatividade. Não, acho que agora o culto no tabernáculo está muito chato. Bora botar umas danças proféticas. Não. Não. Bora pintar de preto. Não. O templo e o tabernáculo e o templo, irmãos, eram sempre iguais e sempre foram. Nunca mudaram. Esse é um dos argumentos que a gente fala sobre culto, quando o pessoal começa a inventar muita moda. Né? Como dança patética, e aí põe luz, aí põe igreja assim, aí faz assado, que transforma o culto em uma coisa mais palatável. O culto é simples, meus irmãos. Oração, louvor, exposição da palavra. Esses são os elementos do culto. Essa é a razão, não sei se vocês perceberam, pelo qual há 2 a 3 anos atrás, eu lembro bem, nós mudamos a ordem do nosso culto e puxamos os avisos para frente. Tem que dar, né? Porque você recebe o boletim que é feito com sacrifício toda semana, né? Tentar apelar para a sua simpatia, e você não lê, você deixa aí. Então a gente tem que dar os avisos de novo, mas a gente está no começo. Aí depois sim, acabou os avisos, vamos dizer assim, o culto de fato começa. E daí vai até o final. Essa é a razão, meus irmãos, deixa eu vender meu peixe aqui, porque não tem homenagem a pastor, às mães, aos pais, às vós, aos pets, no meio do culto. Culto é para Deus, não é para as pessoas. História triste. O pastor ia pregar, aí quando ele ia pregar, levantou-se o diácono. Pastor, um minuto. Não comece. Por que hoje você não vai pregar? Porque hoje é o seu dia. Tá uma palhaçada, meus irmãos. Culto não é para pastor. Pastor, mas a gente queria fazer uma coisa para o senhor. Faz depois do culto. Mas a gente queria homenagear as mães. Faz depois do culto. Culto é culto. Eu nunca vou mudar de opinião quanto a isso, meus irmãos, porque a gente transforma o culto em uma reunião de comunidade do mundo. Detalhe, nenhuma dessas datas tem a ver com o cristianismo. É coisa do mundo. Pegaram ou da denominação que inventou e incluiu no culto. Pode perceber, meus irmãos. Nós estamos aqui há 21 anos, já pelo menos 70, 80% desse tempo, o culto tem sido centrado, ele gira ao redor da exposição da palavra. Conduz para ela, que inclusive foi uma sugestão de um antigo presbítero nosso que já foi embora do estado, que a mensagem fosse a última coisa. Porque antes nós tínhamos a mensagem, depois ainda tinha mais louvor. Fosse a última coisa. Acabou a mensagem, vamos orar e vamos para casa, pensando no que as escrituras nos falaram. E tudo isso, meus irmãos, são inferências do culto judaico. Não todas elas, mas os que mostram a ordem, a estrutura, a continuidade daquilo que era feito lá. Fechando parênteses, aí está a pá das cinzas, pode fechar? E aí está, meus irmãos, a famosa menorá. Né? Lá no lado esquerdo ele está sendo feito, né? O começo do menorá, está ele, e aí está esse modelo internacional. A menorá não está no Instituto do Templo, certo? Ela está numa praça que fica talvez 200 metros, eu acredito, não é muito longe não, numa cúpula de vidro. Tenta fazer isso no Rio de Janeiro. Tinham levado. Porque ele é, meus irmãos, de ouro puro. Pense o valor disso daí. Você pega um negocinho de ouro desse tamanho. Meu amigo, eu queria aumentar a minha aliança. Quase caí para trás. Eu não sei quantos quilos tem aí, meus irmãos, mas isso foram milhões para fazer essa menorá. Doação, você encontra isso também no site do Instituto do Templo, né? Tem que escrever em inglês, é claro, né? www.templeinstitute.org. Acho que é, ou .com, acho que deve ser org, né, de organização. E lá tem um lugar onde você tem uma parede de tijolos com o nome de pessoas que já contribuíram para isso que eles estão fazendo, tá bom? Isso aí foi um print, eu tentei tirar a minha cara com a menos esquisita possível, porque eu fiquei parando o vídeo
que é um vídeo que eu já coloquei, né, no grupo da igreja uma vez, quando a gente visitou lá. Aí, pode passar, vem a estrela, né, da exposição, a Arca da Aliança. E eu não estou exagerando. A gente vai pela exposição inteira, aí chega nessa sala, aí a gente fica esperando, né, alguma coisa, aí toca uma trombeta, dá um susto, aí abre uma cortina, e atrás de um vidro blindado está a Arca da Aliança. Não, irmãos, não é a Arca do Antigo Testamento. Ela foi feita novamente, porque nós não temos ideia de onde esteja a Arca da Aliança. A original, quero dizer, né? Aquela que está com a vara de Arão que floresceu, o pote de maná e as tábuas da lei. Não é isso que tem lá dentro? São as 3 itens da Arca da Aliança. Mas a ideia é essa, são 2 querubins gerados um para o outro com as asas. Eu faria eles cobrindo assim, eu acho que representa mais a ideia que eu vejo no texto. Mas, bem, quem sou eu, né? Não sou do Instituto do Templo. As hipóteses maiores do lugar da arca é o subsolo do Monte do Templo. O Monte do Templo, eu já expliquei isso para vocês, monte a monte, né, irmãos? Ele é assim, não é isso? Então, eles fizeram o quê? Uma mesa, um platô. Colocaram paredes, certo? Obviamente ali foi uns 3 caminhões de entulho, não, foi muito entulho ali, para criar um platô, uma mesa, para ficar reto. E ali em cima o templo foi feito. Só que embaixo não é tudo preenchido, ele era com câmaras, com câmaras e colunas de sustentação disso tudo, tá? Para que o muro não tivesse que segurar esse peso sozinho. A ideia mais tradicional na história, na tradição, né, tal, é que Jeremias, sabendo da invasão babilônica, ele tirou a Arca da Aliança, que era o item mais, esse era o item insubstituível. Tudo mais, eu até acredito que podia ser, tenha sido refeito ao longo do tempo, que talvez ficou feio, quebrou, não sei. Isso é insubstituível, né? E ele escondeu numa dessas câmaras. Um arqueólogo, o mesmo que descobriu as evidências do Mar Vermelho, né, da travessia do Mar Vermelho, okay? O mesmo que descobriu o lugar da arca, certo? Esse segundo ainda há uma discussão, mas ele afirma categoricamente, já é falecido. Ele também disse que estava fazendo escavações e descobriu o lugar da arca. Mas aí eu não tenho nenhuma confirmação nisso. Segunda possibilidade, ela realmente foi destruída. Tá? Foi queimada junto com o templo. Não foi levada pelos babilônios, porque os babilônios sabiam da fama da arca e não ousaram tocar nela, porque já tinham conhecimento de outros povos e o que havia acontecido, né? Essa é uma possibilidade. E aí tem uma terceira, irmãos, que é bem esquisita. Jeremias teria enviado com alguns levitas e essa arca acabou na Etiópia. Hoje existe um lugar na Etiópia, como fosse um prédio, né, assim, onde a mesma pessoa guarda, a mesma família guarda de gerações e gerações. E é só essa pessoa que entra lá. E eles juram de pé junto que a arca está lá dentro. Se é verdade ou se não, aí eu já não sei, né? Mas essas são as possibilidades. Então, lembrando, essa não é a Arca da Aliança. Essa aí também não é pequenininha, né? Do tamanho que está na descrição e fica lá no Instituto do Templo. Acho que esse é o último, né? Acabou, filho? Ou não? Ah, não. Desfile de moda, esqueci. Pronto, as roupas sacerdotais, né? Então tá aí, você tem o altar do incenso e do lado o sumo sacerdote. Por que você sabe que ele é o sumo sacerdote? Passa a próxima. Por causa do peitoral com as pedras das 12 tribos de Israel. Lembra da descrição? Então você tinha o peitoral e uma pedra para cada tribo de Israel. Lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 3 vezes 4, 12. Está direitinho. O mesmo material que está descrito, né, com fios escarlate, com fios azuis, como está descrito lá. Saiu igualzinho ao que era de Arão? Quem sabe, né? Dá para seguir a descrição, mas não dá para fazer idêntico ao que está lá descrito, ok? Segue aí. E na cabeça dele tinha uma coroa, um diadema, se quiser chamar, né? Escrito Santidade ao Senhor. Também está lá, feito direitinho, lá no
Volta no anterior, por favor. Você vê se está lá. Eu não lembro se nessa foto já tem mais. Lá no boneco. Não, nesse não tem. Não. Quando eles tiraram essa foto, eu acho que não estava pronto. Mas quando nós fomos lá, estava. Aí está lá na cabeça do manequim, né? Não é uma pessoa de verdade que está lá posando, coitado. Na cabeça do manequim já tem a coroa escrito Santidade ao Senhor. Isso aí já está pronto também. Pode seguir adiante. Já está feita. Aí acho que era só uma arte, mas agora já está pronto. As fotos já devem ter sido atualizadas. Muito bem, meus irmãos. Por que eu quis trazer isso, irmãos? De novo, com todo respeito aos nossos irmãos amilenistas e pós-milenistas, mas cada vez que eu leio o Antigo Testamento, eu só tenho duas opções. Ou eu creio cabalmente e literalmente no que está escrito lá, ou eu chamo Deus do maior falso propagandista que já existiu. E eu não vou fazer isso. Hoje à noite nós vamos cobrir um texto, não é longo, mas ele é de 3 capítulos. Não quis dividir, né? Porque está no final do ano, a cabeça está mais lenta e tudo mais, então a gente vai cobrir isso tudo. E a gente vai ver, meus irmãos, Deus faz promessas concretas ao povo de Israel, as quais nunca se cumpriram. Então Deus mentiu? Não. Eles vão argumentar duas coisas, que elas não se cumpriram porque Israel falhou. Israel saiu do plano de Deus. E aí vão argumentar, em segundo lugar, que elas se cumpriram espiritualmente para nós, a igreja. Mas, meus irmãos, você lê o texto e você diz, o que isso tem a ver comigo? Isso tem nada a ver comigo, eu nunca experimentei isso. Não. É a paz, é a redenção, é a salvação, é isso, é aquilo, tudo espiritual, né? E aí eu novamente tenho que falar, quando o judeu leu isso, ele supôs que seria espiritual? Ou ele entendeu que de fato Jerusalém ia experimentar essa restauração, que as nações iam trabalhar em prol de Jerusalém, que a vergonha seria retirada? Meu ponto, meus irmãos, é que uma interpretação literal das Escrituras não tem como cair em outra conclusão. O único caminho é o caminho do simbolismo, da alegoria, né, da espiritualização. É quando você pega a Bíblia, infelizmente você tem um arcabouço teológico, certo? E você impõe esse arcabouço às Escrituras. Não pode ser assim. Deve ser a Escritura que impõe o seu arcabouço teológico. Eu creio assim teologicamente porque a Bíblia me diz isso. E a Bíblia me diz que apesar do que Israel é hoje, apesar do que Israel foi na história, haverá um dia em que haverá um Israel, eu sempre tenho dito isso, irmãos, há meses, que do qual sairá um remanescente, aonde sobre este remanescente Deus cumprirá todas as suas promessas. E é por isso que o Instituto do Templo está fazendo é historicamente relevante. Se Deus vai usar no milênio essas coisas, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o palco está se formando. As circunstâncias estão se apresentando para que o que nós estudamos sobre a tribulação de fato aconteça. Lembra? A tribulação, ela inclui a restauração do templo e do culto judaico. Pelo menos do começo até a metade. Na metade, o anticristo, tira sua máscara e a coisa muda completamente de figura. Última informação que eu não tenho fotos nem nada, mas que tem sido divulgado por gente confiável, é que o templo de Jerusalém, o novo templo, né, ele já está pronto. A China construiu um hospital em 45 dias. Hospital. Pense na complexidade que é um hospital. Né? O templo de Jerusalém, meus irmãos, é um caixote. Leia a Bíblia. Ele é um caixote com uma divisão do Santo do Santo. Não tem mais nada. O nosso prédio é muito mais complexo do que o templo de Jerusalém. Então, o templo já está pronto de forma pré-moldada, esperando o momento histórico, que por mim, eu oro a Deus seja semana que vem, e ele vai ser pronto, colocado no lugar, e as profecias vão continuar acontecendo, entendeu? Então, 100 anos atrás, 200 anos atrás, pós-milenistas, por exemplo, que descartavam completamente Jerusalém, viam nada sobre Israel.
Os judeus não tinham expressão, a não ser, obviamente, política e econômica, especialmente econômica, né? Mas não tinham nada, não tinha terra, ou tem terra, mas não mandavam na sua terra, certo? Só que a história andou. E aí 1948 chegou. E o tempo foi passando, meus irmãos. Hoje você não consegue ligar o Jornal Nacional, ou qualquer jornal, praticamente possível, sem ver alguma coisa sobre Israel. Israel está no centro, irmãos, cada vez mais de tudo. Tecnologia, inovações. Isso é uma forma de Deus dar um aviso, ó. Olha o que eu estou fazendo. Repito, ninguém aqui está sacralizando, exaltando o país político de Israel. Nunca vai haver nesse púlpito uma bandeira de Israel. Não vou ficar tocando menorá, porque eu vou ficar parecendo o boiadeiro do Mato Grosso. Isso não existe, né, no culto cristão. Eu só estou destacando, irmãos, que Deus, desse país político, está preparando o palco para aquilo que Ele vai fazer no futuro. Ok? Então, quando perguntarem a você sobre isso, você já sabe a direção que a gente tem ensinado, que a gente tem encaminhado. Alguma dúvida, irmãos? Diga, irmã. Somente isso, não vai ser na gravação, eu vou ter que repetir de qualquer maneira, aí fica melhor. Fala aí. Em relação à Arca da Aliança, né? Apocalipse 11:19 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Tem alguma possibilidade de ser a arca que nunca se viu ou é... Uma coisa eu sei, não é essa do Instituto do Tempo, com certeza absoluta. Há duas possibilidades. Ou é de fato essa, se ela não foi destruída, né? E Deus vai levar para o santuário do céu, etc, etc. Ou é outra completamente nova que vai ser feita para esse momento, né, da visão ao que João tem. Uma possibilidade ou outra. De novo, o texto não é claro. O texto não fala de onde veio essa arca, se é a antiga, se é uma nova, tá? Mas a ideia aí que quer ser comunicado, uma vez que não é destacado o detalhe, o que quer ser comunicado é a aliança, certo? Templo é presença, a arca significa aliança, pacto do Senhor conosco. É por isso que nesse contexto João está vendo isso, mostrando que Deus está cumprindo aquilo que ele havia prometido. Essa é a característica, meus irmãos, principal com que a gente deve ler as profecias. Deus não muda. Deus não varia. O pastor Franklin Ferreira falou uma coisa muito interessante na Fiel. Ele expôs Romanos capítulo 11. Ele escreveu um livro recentemente, um dos que mudaram de opinião sobre a continuidade do plano de Deus com Israel. O nome do livro é Por Amor a Sião. E o que ele falou é uma coisa muito simples. Se Deus vai mudar a eleição de Israel, se Deus mudou, então corre o risco dele mudar a sua também. Você foi eleito antes da fundação do mundo, não diz lá? Ah, mas Deus mudou de ideia, porque você fez alguma coisa. É isso que nós cremos, irmão, sobre a doutrina da eleição? A doutrina da eleição, ela é batida, lacrada, fechada, selada, acabou. Você foi eleito, ponto. Uma vez salvo, salvo para sempre, receberá todos os santos, tudo está no arcabouço que nós entendemos das Escrituras como a teologia correta. Ótimo. Então, se nós somos reformados, ou calvinistas, ou monergistas, como quiser chamar o nome, nós temos que crer também na eleição de Israel. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Literalmente, Paulo fala isso em Romanos. O Deus que elegeu Israel vai cumprir aquilo que ele propôs. A Arca da Aliança é uma prova disso. É Deus mostrando, ó, eu prometi, eu vou fazer. Um monte de israelitas e israelenses agora ficaram pelo caminho fora da aliança, sem dúvida nenhuma. Então Deus vai, desse remanescente fiel no final, ou neste remanescente, cumprir as suas promessas que estão exemplificadas na presença da arca ali. Ok? Tiago ali, meus irmãos, quem está com o microfone ainda? Ah, já está aí? Ok. Em relação à Nova Jerusalém, essa questão do número 12, né, se repetir várias vezes, aí ele fala que tem um que representa os 12 apóstolos, não é isso? Fundamentos. Os fundamentos. E
como seria se, no caso, a gente tem 13 apóstolos? Não, sim. Essa é uma discussão, meus irmãos, que, de novo, não vai ter fim. Nós também não temos só 12 tribos. Lembra? Tem Levi. E aí onde é que ela entra? Ou não entra? Então nós temos um problema que só realmente lá nós vamos descobrir. Deus, arbitrariamente, soberanamente, se você preferir que é uma palavra menos, desce melhor, vai decidir quem são esses 12. Por exemplo, ele vai tirar uns e vai colocar Levi? Não sei. Ele vai tirar o escolhido pelos homens que foi... Não, Matias. Foi Matias? E vai incluir Paulo? Porque vemos e convenhamos, pelo menos em termos de cânon, de Bíblia, Paulo é muito mais importante que Matias. Então, eu não sei. Pode ser que os 12 apóstolos dos fundamentos tenham o nome de Matias, ou pode ser que tenham o nome de Paulo. Ele mesmo fala que ele é apóstolo, nascido fora do tempo. Pode ser que esse nascido fora do tempo signifique que ele veio depois do colégio apostólico estar fechado, ou apenas porque ele se converteu depois. Então, não tem como precisar, mas o número permanece. Vão ser só 12 desses. Alguns, inclusive, conjecturam mais do que 12 apóstolos, não apenas incluindo Paulo, mas incluindo outros, como Barnabé, como Silas, e outros. Porque o termo apóstolo, meus irmãos, ele tanto é um termo comum como é um termo técnico. Apóstolo vem de enviar, apostoléu. Apóstolos significa o enviado. Então, semana passada eu enviei o Vitor lá em casa para pegar os devocionais porque eu havia esquecido. Foi meu apóstolo Vitor. Te mete. Entendeu? Então a palavra, ela... de onde surgiu? O problema é a transliteração. A gente acha que é uma palavra especial. Diácono significa o que, irmãos? Servo. Diaconel é servir. É uma das palavras para servir. Então, é um termo técnico que foi aplicado também a outras pessoas. Nesse sentido, preste atenção, nesse sentido, também podia ser aplicado a uma mulher. Mulheres também são enviadas para alguma coisa. Mas não significa que era um termo, a função. Porque o apóstolo mesmo, meus irmãos, ele tinha autoridade para escrever revelação dada por Deus. Mesmo os autores do Novo Testamento que não eram apóstolos, como por exemplo Lucas e Marcos, só tem eles dois na verdade, eles escreviam debaixo da autoridade de um apóstolo. Marcos debaixo da autoridade de Pedro e Lucas debaixo da autoridade de Paulo. Então não vou escrever aí, não. Havia toda uma supervisão apostólica. Essa é a razão, deixa eu aproveitar esse trend aqui, esse thread aqui do Twitter. Olha, presta atenção, acompanha comigo. O amilenista, o aliancista, ele vai dizer que a alegoria, a espiritualização, ela é possível, porque Paulo faz uma alegoria lá em Gálatas. Lembra quando ele compara Sara e Agar, fala da velha aliança, nova e tal, etc. Sabe qual é o meu argumento? Você não é Paulo. Ele podia fazer essa alegoria porque ele tinha a revelação de Deus. Eu não posso sair pegando o Antigo Testamento e linkando uma coisa com a outra e fazendo uma interpretação figurativa, espiritual, alegórica, pouco importa o termo, porque eu não sou apóstolo. Eu não tenho revelação de que aquele significado que eu estou dando é de fato o significado que Deus poderia dar espiritualmente falando. Então, apóstolos eram, meus irmãos, de fato, uma classe diferenciada. Até me surpreende quando Paulo tem que meio que se defender com os corintos. Se eu viajasse no tempo, eu falei, vocês estão doidos, O homem manda o outro, o espírito sai da outra, ressuscita o menino, faz aquilo. Você vai te meter com essa pessoa? Não é questão de não tocar no ungido não, meus irmãos, mas era uma autoridade na igreja. Autoridade essa que não persiste depois. Não há sucessão apostólica, como defende, inclusive, a igreja romana. Quem tinha levantado a mão? Sim, André. Sobre isso ainda. Em 1 Coríntios 15, o Paulo cita que Jesus foi visto por Cefas e depois pelos 12. A gente pode entender que Paulo não se considerava um dos 12? Nesse sentido? Como é que o texto fala mesmo?
Cefas e depois pelos 12, falando da ressurreição de 1 Coríntios 15. Você tem certeza que ele não fala alguma coisa como o resto dos 12, alguma coisa assim? Deixa eu ver. 1 Coríntios 15, 5. E foi visto por Cefas e depois pelos 12. Ok. Se você lembrar, mesmo antes de Matias ser escolhido, eles são chamados dos 12. Os 12, ainda quando eles eram 11, porque Judas, né? Eles se transformou no nome da equipe, nome do time, nome do grupo. Então o grupo estava incompleto e ainda assim o termo 12 é usado para descrevê-los. Então talvez seja isso que Paulo está querendo dizer, né? Ele foi visto por Cefas. Cefas, irmãos, é Pedro, ok? Para quem está tentando aí. Ele tinha 3 nomes: Simão, Pedro e Cefas. Né? 3. Na verdade, são línguas diferentes, mesmo nome, ok? Então, ele é visto por Pedro e depois é visto pelo resto da equipe. Lembrando que ele não foi visto ali, por exemplo, por Matias. Né? Não estava ali no meio. Porque quando Paulo está falando sobre isso, ele está se referindo aos dias da ressurreição. Então, ao pé da letra, Jesus foi visto por Pedro e depois pelos 10. Porque só eram 11 com Pedro, não tinha Judas. Então, 12 aí é usado como um termo técnico para definir o colégio apostólico. Até para mostrar que tinha que ser 12. Né? Já viu como é interessante? Com a ausência de Judas, eles não deixaram a vaga ali. Eles fizeram a sua própria eleição, né? Há uma grande discussão se essa eleição deveria ter sido feita ou não, ou eles terem esperado algo da parte do Senhor, mas isso é impossível de se solucionar. Amém? Já deu fome, né? Então tá bom. Vamos orar, meus irmãos. Semana que vem nós encerramos a nossa caminhada em doutrinas básicas. Vamos ficar de pé? Deus querido, muito obrigado pelo nosso tempo aqui nesta manhã. Obrigado pela tua palavra, Deus. Como é bom falarmos das Escrituras, aprendermos dela e pensarmos sobre ela juntos. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso. Pessoal aqueles, ó Deus, que porventura estarão trabalhando, viajando. E quanto a nós, traga-nos a noite para ouvirmos novamente a tua palavra. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.